fazer a nossa prece inicial para que a gente possa iniciar esse nosso estudo. Que o Mestre amado Jesus, que a pleiade de espíritos franciscanos, que o próprio Francisco de Assis, nosso patrono desse estudo, e a sua pleiade de espíritos protetores possa estar conosco, a nos intuir, a abrir as nossas consciências, para cada dia que passa nós possamos aprender mais sobre a nossa verdade, a verdade do nosso ser, do nosso existir, sobre essa teia da vida, sobre essa nossa interligação com todos os seres que aqui existem, que nós possamos sempre estarmos incentivados e nos incentivando a continuar no estudo, a cada dia mais a nos instruir e também nos amar. Então, espíritas, amai-vos e instruí-vos. Com essa frase, nós iniciamos hoje o nosso estudo, né, do livro A Visão Sistêmica da Vida, né, do queridíssimo Fritjof Capra, com a colaboração do Pierre Louise. Então, esse livro, para quem não conhece ou nunca ouviu falar de Capra, né, Capra é um grande estudioso, né, de ecologia profunda. Eu quero falar um pouquinho também a respeito do nosso grupo de estudos. O GEFA, ele é um grupo de estudos que foi criado, a princípio, como uma das funções que eu sou coordenadora, né, do setor Espiritismo e Ecologia aqui do CR27, que é da região aqui de Gandu, Presidente Tancredo Neves. Então, a princípio, adveio, né, do nosso setor de Espiritismo e Ecologia da FEEB, aqui de Salvador, com que a gente criasse grupos de estudo que estudasse nessa inter-relação entre espiritismo e ecologia. Nós vimos estudando várias obras, nós já estudamos Deus na Natureza, de Camille Flammarion, que a gente acabou de estudar, estudamos A Questão Espiritual dos Animais, de Dr. Ivênia Prado, já estudamos Saber Cuidar, de Leonardo Boff. Então, nós vimos estudando obra após obra, todas relacionadas à ecologia, claro, com a interligação com o espiritismo, né? Estudamos também o livro do Carlos Orlando Villarraga, que é um grande escritor espírita da ecologia, e esse livro em si, A Visão Sistêmica da Vida, de Fritjof Capra, ele não é um livro clássico espírita, né? Então, ele não foi escrito em si por uma pessoa dita, né, claramente espírita, mas o Fritjof Capra, ele tem uma visão completamente espiritualista, né, profunda a respeito da vida. E, enquanto grupo de estudos, né, de espiritismo e ecologia, eu vou estar tendo sempre o cuidado de estar fazendo esse link, que é o tempo inteiro. Vocês vão ver quando eu estou lendo, a gente vai ter uma visão justamente, parece que é um livro espírita, de fato, em vários pontos, quando ele fala, né, dessa inter-relação entre todos os seres, sobre os conceitos de vida, né, tudo isso. Então, assim, ele não é um livro propriamente dito espírita, mas estaremos fazendo o tempo todo essa correlação, porque o pensamento de Capra, ele é um pensamento espiritualista e que tem tudo a ver com o que a gente estuda, né, no setor Espiritismo e Ecologia da FEB e também no Espiritismo geral, sobre as relações entre nós, espíritos encarnados em corpos humanos, com toda a natureza, com os outros irmãos, né, no nosso andar espiritual. Então, primeiro eu vou iniciar fazendo uma abertura em si do estudo, com o prefácio aqui do livro, do próprio Fritjof Capra e do Pierre Louise, que eles trazem, por exemplo, uma apresentação do livro, qual o objetivo que eles tiveram, né, com a escrita desse livro. E aí ele traz a informação de que os principais problemas do nosso tempo, né, como a energia, a crise energética, o meio ambiente em colapso, as mudanças climáticas que nós vemos de uma forma tão frequente, trazendo diversos danos, né, à nossa casa planetária, enchentes, secas, frios extremos, calores extremos, né? O problema da insegurança alimentar e da insegurança financeira, que são os principais problemas do nosso século,
ele fala que não podem ser compreendidos de forma isolada, porque eles são problemas sistêmicos. Eles não têm como serem resolvidos e nem compreendidos um por vez. Que a percepção desse entendimento, ele precisa ser interconectada, porque eles são interdependentes. E o maior problema de todos é que eles são facetas de um mesmo problema, que Capra diz que é um problema, uma crise de percepção, principalmente uma crise de percepção do conceito de vida, né? O que é a vida? E essa nossa crise de percepção, principalmente desse conceito de vida, vem gerando todos esses problemas. A gente pode entender que todo esse problema de meio ambiente, de crise climática, insegurança alimentar, é justamente por um problema dessa nossa percepção valorativa, né, de valor a respeito da vida. E ele fala, uma boa notícia para a gente, é que há soluções para esses problemas e que muitas vezes são soluções já existentes e simples, mas que envolvem uma mudança no nosso pensamento e nos nossos valores, uma mudança radical, né, a respeito do nosso pensamento, dessa percepção, né, do que seja vida e de que esses problemas eles estão, né, interconectados, todos numa rede de padrão, numa rede complexa que, para ser resolvida, a gente não pode entender esses problemas de forma isolada. Ele traz também que a visão sistêmica unificada inclui e integra dimensões biológica, ou seja, corpórea, tal qual o Espiritismo estuda também a matéria, cognitiva, que é essa questão mental do nosso pensamento, social, que é das nossas relações, que o Espiritismo também estuda, a relação dos seres, humanos e não humanos, e ecológica da vida. Então, essa visão sistêmica, ela entende da mesma forma que o Espiritismo entende o nosso estudo espírita. Então, o livro, ele propõe, da mesma forma que Allan Kardec faz essa proposição, entender o ser nesses conceitos mais abrangentes, como ele cita aqui, dimensão biológica, dimensão cognitiva de pensamento, social e ecológica, né? Então, um dos primeiros links muito importantes que eu trouxe dessa visão de Capra com o estudo em si do Espiritismo foi essa visão desse ser que nós somos e também dos outros seres do planeta, desse ser múltiplo. Nós não somos só matéria, nós somos matéria e espírito, tal como ele traz aqui essa questão, né, de visão cognitiva, de pensamento e de mente. Nós somos seres sociais que precisamos dessas relações para evoluir, ou seja, essa visão social da vida em si, das nossas relações, das interconexões. Então, é uma conexão e uma ligação muito forte entre os estudos do Fritjof Capra e também os nossos estudos espíritas. Capra também traz aqui, para finalizar a apresentação, o prefácio do livro, que ele diz que uma característica central dessa visão sistêmica de vida é a sua não linearidade. Essa visão sistêmica, ela não se apresenta de forma linear, ela se apresenta de forma cíclica, com várias interconexões entre essas dimensões, né, biológicas, cognitivas, sociais e ecológicas. Então, de forma cíclica, tal qual, né, a natureza traz para a gente os ciclos da vida, tal qual Kardec também nos traz a questão da nossa própria vida, que não se encerra, que é cíclica, não se encerra com a morte física. Então, a não linearidade, ela é um princípio dessa visão sistêmica de vida, ela é um princípio da vida da natureza, da ecologia, e também é um princípio, né, do nosso estudo espírita, da não linearidade, e sim dessa visão cíclica que ocorre sempre, né, interconexões de diversas dimensões, certo? À medida que eu for falando, se vocês quiserem, né, tem
uma forma aqui de levantar a mãozinha. Se alguém quiser levantar uma mãozinha, fazer alguma pergunta também no chat, eu estou vendo, tá, gente? Eu falo. Se alguém quiser comentar ou levantar a mãozinha, fazer uma pergunta, vocês fiquem à vontade, tá? Pode falar, Suzana. Não, não, foi erro aqui. Foi Nada só disso. fazer Eu o teste, conferi a mão. né? Desculpa. E aí, para a gente dar início à nossa introdução, né, propriamente dita, eu vou ler um parágrafozinho aqui do prefácio da versão brasileira, que é escrito por Oscar Motomura, para a gente já iniciar fazendo uma reflexão. A gente pode voltar, né, a uma pergunta que ele abre esse prefácio da edição brasileira e ele fala o seguinte: os problemas do nosso país e do mundo não seriam simplesmente um processo de desmoronamento de tudo que foi construído com base em falsas premissas e ilusões? Esses problemas, todos aqueles problemas que eu citei logo no início que a gente vem passando, não seriam, portanto, a prova de que eu desejava ontem, que era um crescimento a qualquer custo, um crescimento econômico a qualquer custo, é o que hoje vem prejudicando a verdadeira evolução do todo? O que antes a gente aceitava como certo, esse crescimento a qualquer custo, hoje nós entendemos como sendo o que prejudica a evolução do todo, do globo. E aí ele continua fazendo algumas perguntas. Não seriam todos esses problemas nada mais do que o passado indo embora, levando consigo o que não funciona mais? Não seria esse deixar ir um processo fundamental para abrir espaço a um novo modo de viver, mais ético, mais consciente e próspero, sempre em benefício de todos, sem nenhum tipo de exclusão? Então, se a gente parar para pensar como a gente prevê os mundos regenerados no futuro, né, é basicamente dessa forma, né? Um processo de vida mais ética, consciente e próspera, sem nenhum tipo de exclusão para todos os seres. Então, é hora da gente quebrar com essa visão antiga, né, do que seria prosperar enquanto humanidade e entrar nessa nova visão, nesse novo paradigma do que seria a vida. E aí, Capra começa, né, a introdução em si do livro, de título Paradigmas na Ciência e na Sociedade. Então, eu queria começar, né, o nosso estudo em si, trazendo o que seria um paradigma. Né? A gente sempre ouve, quem já estudou, já leu algum texto de filosofia, né, a palavra paradigma. E às vezes a gente pode falar o que seria isso, né? Essa palavra que parece difícil, a gente não usa tão comumente no nosso dia a dia. E paradigma, ele é um modelo, é um padrão que é convencionado pela sociedade, sempre com um conjunto de crenças, de valores, de hábito, compartilhados pelas pessoas de uma determinada sociedade, né, adquirindo status de padrão ou de modelo a ser seguido, sempre que é algo convencionado, que todo mundo, geralmente a maioria das pessoas segue, é chamado de paradigma. Então, uma visão de mundo coletiva, influenciada pela mídia, pela cultura e pela ciência, é chamada de paradigma. É uma visão de mundo coletiva, convencionada, né? Esse modelo, esse padrão convencionado socialmente. Então, Capra, ele traz aqui, né, essa introdução para a gente com os paradigmas que nós temos hoje na ciência e na sociedade. Nesse ponto, ele inicia a introdução falando que perguntas a respeito da origem, da natureza e do significado da vida em si são tão antigas quanto a própria humanidade. Em todas as épocas da nossa existência, enquanto humanidade, nós se perguntamos: o que é a vida? Né? De onde viemos? Para onde vamos? Qual o nosso propósito aqui? Todas essas perguntas, de fato, a respeito da vida em si, né? O que seria essa vida, né? Desde que o mundo é mundo. E o Espiritismo também faz esses questionamentos. Uma das principais funções do Espiritismo é dar-nos a entender, né, de onde vimos, quem somos,
para onde vamos, o que é vida em si, né? O que é matéria, o que é vida, o que é espírito, todos esses questionamentos que a humanidade se faz desde que o mundo é mundo, como o Capra mesmo diz. E na introdução ele faz um crescer desde a era antiga sobre alguns conceitos do que seria vivo, né, do que é vida, do que hoje é considerado vida, do que é espírito, do que antigamente era considerado, do que é o paradigma de hoje, do que foi o paradigma antigo, e como esses paradigmas eles vão, né, se sucedendo de tempo após tempo. A mais antiga das filosofias gregas, né, conhecida como escola milesiana, eles não faziam distinção entre matéria animada e inanimada. Eles eram chamados ilozoístas e todos achavam que a matéria em si, ela tinha vida por si própria, ou seja, a matéria era animada em si. Não existia essa distinção hoje que, enquanto espíritas, e mais para frente, alguns outros pensadores chamavam de distinção entre matéria e espírito. Esses pensadores antigos, eles imaginavam que a própria matéria em si, ela tinha vida em si, ou seja, a matéria, ela era viva por si só. No Livro dos Espíritos, na questão 61, Kardec nos traz que a matéria inorgânica é um tipo de matéria e a matéria orgânica é um tipo de matéria que a gente pode chamar de matéria animalizada ou viva. É uma matéria que, com interação com o fluido vital, ela pode ser considerada uma matéria viva, certo? Então, a gente tem aqui já uma distinção entre os antigos pensadores da história da filosofia, chamados ilozoístas, que acreditavam que toda e qualquer matéria em si era uma matéria per si viva. Por ser material mesmo, já era viva. Não tinha essa distinção, não precisava juntar a nada, como nós espíritas hoje temos essa ideia de que, ao interagir uma matéria inorgânica com esse fluido vital, a gente pode ter uma matéria que a gente chama orgânica, e só aí a gente consegue chamar essa matéria de uma matéria viva, né? Nos conceitos de Allan Kardec. Aí a gente vai vendo, né, nos conceitos de Allan Kardec, trazidos pela universalidade dos ensinos do Espírito, né? Kardec, ele foi o codificador da nossa doutrina, mas a maioria das informações que Kardec traz foi por essa metodologia universal, ou seja, vários espíritos em vários locais do mundo, trazendo as mesmas informações para que ele pudesse fazer esse cruzamento de informações e aí codificar o Pentateuco espírita que nós temos hoje, que nós estudamos sempre, né? Aí aqui, um pouco mais na frente, Capra diz assim, o moderno significado de ciência refere-se a um corpo de conhecimento organizado e adquirido por meio de um método particular, conhecido como método científico. Por que Capra traz esse conceito? Porque ele vai trazer um estudo do paradigma, dos atuais paradigmas científicos e sociais, de qual era a crença da época, e aí ele traz a questão do método científico. Como que os cientistas da época, materialistas ou não, espiritualistas ou não, holísticos ou mecanicistas, que a gente vai trazer mais para frente o conceito desses termos também, chegavam às suas conclusões. E aí ele explica para a gente o que é o método científico pelo qual esses estudiosos chegaram às suas conclusões, né? O que é o método científico? O método científico, ele envolve observação dos fenômenos, uma observação sistemática do que a gente quer estudar. Por exemplo, digamos que hoje eu quero estudar como funciona a respiração. Eu vou observar de forma sistemática como o ar entra nas minhas narinas, né? Como que eu sinto ele passando nos meus pulmões,
Como que eu devolvo ele para o meio ambiente? Essa é uma forma que a gente consegue fazer uma observação sistemática, né, de um fenômeno. As observações que eu vou tendo por meio dessa observação sistemática, que pode ser também externa, na maioria das vezes, uma observação da natureza, por exemplo, eu posso observar que plantas que crescem com incidência de luz solar têm um crescimento mais rápido. Aí eu começo a observar isso. Para eu, por meio das minhas observações, fazer alguns experimentos que possam provar que essa minha teoria é verdadeira. Hoje, nós sabemos que plantas precisam, né, a maioria delas, precisam de uma incidência solar para crescer mais rápido. Mas por que a gente sabe? Porque, no princípio, alguém estabeleceu esse método científico por meio de uma observação sistemática. Colocou uma planta no escuro, sem incidência solar, e outra na incidência solar. E conseguiu metrificar isso. Olha, essa planta aqui, que estava aqui com a incidência solar, cresceu 5 centímetros. A planta que estava cá só cresceu 1 centímetro. Então, o método científico, para que os cientistas, sejam eles, né, materiais ou sociais, sempre que eu falo científico, né, a gente está falando também de ciências sociais, de comportamento, de ciências ecológicas, no geral, viu, gente? Então, todos eles, quando trazem, por exemplo, um paradigma da época, é por meio de todas essas observações. Não é do nada. Kessia hoje diz que isso aqui é preto. Isso não tem relevância para se tornar um paradigma. Por quê? Porque isso aqui é branco. Kessia não parou para estudar, não olhou, não fez um método científico, não teve observação, não criou um modelo científico pelo qual outras pessoas pudessem testar para dizer que é verdade ou não. Então, desta forma, é que vão surgindo, com o passar do tempo, modelos consistentes que podem ser testados por diversos outros cientistas até chegarem numa teoria científica. A teoria científica é o que faz parte dos paradigmas de cada tempo. Por exemplo, a teoria da seleção natural e da evolução das espécies de Charles Darwin, que nós, enquanto espíritas, aceitamos, né, como a teoria da evolução das espécies. Nós, hoje, enquanto espíritas, né, cristãos, teístas, credores de Deus, mesmo assim, nós acreditamos nessa teoria e não acreditamos na ideia do criacionismo, de que o mundo ele foi criado em 7 dias, né, como um passe de mágica. Nós acreditamos, né, quem já leu a Gênese, ou que acompanhou o estudo da Gênese lá com James, principalmente, viu como foi a formação da Terra, né, em milhões e milhões de anos. Essa teoria da formação da Terra, da formação das espécies, da seleção natural, é uma teoria que foi estabelecida por meio de estudos e é considerada hoje como uma teoria científica, né? Então, por meio desses diversos estudos. Porém, a ciência ela não é, né, exata. O que isso quer dizer? Que até mesmo uma teoria aceita, com o passar do tempo, ela pode ser derrubada se evidências contraditórias possam vir à luz. Isso me lembra muito uma parte de A Gênese, quando Kardec diz que a ciência espírita, né, que é a filosofia, a ciência de cunho moral, ela estará sempre lado a lado com a ciência, e se em algum ponto da nossa jornada a ciência for para um lado e o espiritismo for para um outro, em algum ponto, a gente pode ficar sem peso na consciência com a ciência. Mas Kardec falou isso porque ele achou, por exemplo, que isso ia acontecer, ou porque ele sabe que, enquanto ciência, o espiritismo ele é uma doutrina também progressista, né? Que está aí justamente lado a lado com a ciência. Né? O livro da Gênese ele é um livro altamente científico. A Gênese ela traz a formação da Terra, a formação do universo, a formação dos nossos corpos materiais por meio da evolução das espécies, que é uma teoria cunhada por Charles Darwin, né? Então, a gente pode, né, por meio dessas mesmas teorias científicas, trazer para a nossa realidade também de estudiosos da doutrina espírita. E levando a mesma questão, assim como as teorias científicas, né, se
alguma teoria, com o tempo, surgirem evidências contraditórias, essa teoria volta a ser estudada. Opa, surgiu aqui uma evidência que diz que essa teoria não funciona bem assim. Vem novos estudiosos provarem essa teoria por outras formas para verem se realmente traz uma nova teoria que venha ou colaborar, né, ou trazer mais uma teoria recente, até que possa ser distinta de uma outra. A ciência, ela não é baseada em certezas infinitas, né? E aí ele termina esse tópicozinho aqui do livro, justamente trazendo uma frase de Louis Pasteur, né, um dos grandes científicos que descobriu a microbiologia, né, que hoje a gente fala, né, que as coisas pasteurizadas são graças a essas descobertas, e ele falou assim: a ciência avança por meio de respostas provisórias, até uma série de questões cada vez mais sutis, que se aprofundam cada vez mais na essência dos fenômenos naturais. Então, o que a gente tem hoje dito como uma teoria, como uma certeza, com o avançar do tempo, podem surgir novas teorias, novas contradições que possam fazer com que esses modelos, até hoje tidos como reais, sejam reestudados, né? Isso não quer dizer que eles serão negados ou que qualquer pessoa, sem nenhum estudo, sem nenhuma observação, sem nenhum método científico, possa vir dizer, olha, essa teoria aí de Charles Darwin, ela não é real, ela não faz sentido nenhum. Não é dessa forma que a ciência funciona, né? Por isso que eu trouxe, e o Fritjof Capra trouxe aqui, como que funciona o método científico, né? Que é dessa forma. Primeiro você observa, primeiro você lança um questionamento, começa a fazer experimentos, comprova aquele seu questionamento, e é um experimento que qualquer pessoa pode fazer em qualquer lugar do mundo, que vai dar da mesma forma. Pronto. Isso é uma teoria científica. Não basta uma pessoa testar, não basta Kessia testar, não basta Maria testar, Luiz, precisam vários cientistas, várias pessoas testarem, chegarem no mesmo resultado. Pronto. Essa é uma teoria científica, né? E aí ele fez esse resuminho de como, né, os cientistas chegam nessas teorias, porque ele vai falar a respeito do que seja um paradigma científico e social. Vocês podem observar que tem bastante teoria, né, nesse estudo, e eu busco sempre ficar fazendo algumas analogias para que a compreensão ela fique mais fácil, né, dando alguns exemplos, né, trazendo formas de facilitar o nosso entendimento. É um estudo, né, teórico a respeito da vida, e então ele vai sempre estar trazendo essas teorias. Diga, Conce. Que bom, Kessia. Eu não sabia disso, não, sabia? É que precisaria de vários cientistas, várias pessoas pesquisar o mesmo assunto para que fosse uma questão científica, entendeu? Eu pensei que bastava uma pessoa realmente estudar, pesquisar a respeito daquilo ali e tudo, fazer o teste e dar certo. Eu pensei que era, ou digamos assim, um ou dois, entendeu? 3 cientistas. Mas pelo que você está falando aí, eu entendi que tem que, assim, ser digamos, alguns realmente, alguns cientistas, algumas pessoas pesquisarem, cientistas, e confirmar aquilo ali que realmente é fato. Gostei não sabia, não. Assim, é como se uma fórmula fosse reproduzível, né? Por exemplo, um só pode ter descoberto, né? Como Louis Pasteur, que descobriu a pasteurização, mas qualquer pessoa pode ir lá e testar a fórmula dele, que vai dar a mesma coisa. É dessa forma, sim. Não é só ele fazer e ninguém nunca mais conseguir fazer aquele experimento, né? Porque senão não é reproduzível. O que não é reproduzível, né, a gente por diversas vezes não consegue atestar como verdade, né? Se uma pessoa fez o teste e diz aqui, ó, eu fiz aqui, né, e o resultado é esse aqui, mas ninguém nunca mais conseguiu fazer. Como é que a gente pode dizer que é verdade se ninguém nunca mais conseguiu testar? É igual como surgem as fórmulas matemáticas, físicas e químicas, né? Vem uma alma boa, iluminada, né, lá de outras, de Capela, de Alcione, faz aquelas convenções ali, chega naquela forma, e hoje a gente consegue calcular a gravidade, a gente consegue calcular a distância, porque alguém formulou, né, em algum ponto lá atrás, aquela fórmula matemática. E hoje todo mundo que usar aquela fórmula matemática vai chegar no mesmo resultado que eles chegaram lá atrás. É claro que alguém dá o pontapé inicial, entendeu, Conce?
alguém dá o pontapé, mas esse experimento, ele precisa ser reprodutível. Se só uma pessoa chegou numa verdade e ninguém nunca mais chegou, todo mundo que fez esse experimento de novo não deu a mesma coisa, isso não é considerado uma teoria científica, é só um achado de uma pessoa lá. Não é aceito por toda a comunidade científica. Conce levantou a mão ou ainda é do outro pedido? O Cássio? Agora, você teria assim, uma ideia de quantas pessoas, quantos cientistas deveria, assim, por exemplo, igual a vacina da Covid, né? Uma base assim de quantas pessoas fizeram esse teste para poder confirmar que essa vacina realmente era boa? Digamos assim, vamos Hoje, supor que 10 pessoas, 10 cientistas. na verdade, assim, hoje, os testes de medicamentos e de vacinas em si, eles passam por fases. Qual é o método científico para o desenvolvimento de uma vacina, por exemplo? Qualquer uma delas. De Covid, de rubéola, de poliomielite, qualquer uma delas. Primeiro se estuda in vitro, né, que pega a química e tal ali dentro de um vidro, vai se testando, né, aquela vacina, aqueles medicamentos naquele vírus ou naquela bactéria, só que ali na placa de vidro quase sempre funciona. Aí, quando funciona ali, né, tem vários cientistas fazendo estudo em vários lugares do mundo. Aí chegou um grupo de cientistas aqui no Brasil ou nos Estados Unidos e chegou num medicamento ou numa vacina que matou aquela bactéria ali. Qual é a segunda etapa desse estudo? Começa a fazer estudos com animais de laboratórios, né, com ratos, né, que hoje, no nosso estudo, a gente vai observar, começar a ver, a princípio, que é um método que já está começando a entrar em desuso, que estão sendo métodos mais éticos, né, com nossos irmãos animais, mas atualmente é assim que funciona. Aí, tira o áudio aí, Cons, que está dando eco. Aí, o que é que acontece? Chegando nessa conclusão aí, eles começam a fazer os testes em animais. Pronto. Funcionou e é seguro. Não morreu mais bicho nenhum aí testando isso aqui. Não morreu nenhum bicho num panorama assim de não sei quantos animais. Tá. E tem um grupo de cientistas ali estudando aquela vacina em si. Aí, então, a gente começa a testar num grupo de 100 humanos, aí começa a passar para 1.000 humanos, não sei quantos humanos, até ser considerado, né, 100% eficaz, ou seja, quando passa para testar em humano, quer dizer que não vai matar mais, né? Só quer saber se é completamente eficaz para aquela doença. Sendo eficaz, aí começa a usar tanto o antibiótico como a vacina no geral. Mas o que eu falei nesse sentido, em relação ao método científico, foi ser replicável. Por exemplo, nos medicamentos, o que acontece muito é patente, né? Alguém descobriu, patenteia, e a empresa tem aquela fórmula. É diferente de uma descoberta científica, por exemplo, teoria da gravidade, né? Não é algo, não é um remédio, não é um produto, não é um cosmético, é uma teoria científica no geral. Como foi, por exemplo, a teoria científica da vacina em si. O que é uma vacina? Foi criada uma teoria de que se pegasse, por exemplo, DNA de um vírus, ou então partes mortas do vírus, ou então um componente da célula, formaria-se no nosso sistema imunológico uma defesa. Pronto, a teoria científica é essa. Agora, o desenvolvimento de vacinas e de medicamentos não é uma teoria científica, é um desenvolvimento, né, ali, que a maioria das vezes é patenteado por empresas que bancam aquele estudo. Então, é diferente. A teoria científica em si foi a vacina em si, entendeu? O medicamento em si, a vacina, o uso do antibiótico, por exemplo, antibióticos, remédios com tal formação científica, vão ali naquela bactéria e matam ela. Pronto, essa é uma teoria científica. Aí vem lá um laboratório e cria tal antibiótico para aquela bactéria e começa a vender. Isso aí não é uma teoria científica, isso aí é um medicamento criado com base naquela teoria científica anterior, né? Que acreditou-se que se pegar tal molécula em contato com tal bactéria, essa bactéria vai morrer. Então, a vacina em si, o advento da vacinação, ele é uma teoria já científica cunhada e definida por diversos cientistas que existem alguns tipos de vacinas.
Isso aí é a teoria científica. As vacinas em si, o medicamento em si, são desenvolvimentos daquela teoria científica prévia, ou seja, vacinas fazem bem para a saúde, vacinas conseguem prevenir tais doenças. Essa é a teoria científica central. Deu para entender? Perfeito. Suzana também levantou a mão. Oi, Obrigada. Diga, meu. obrigada. Não, você falou, eu ia falar das vacinas, ela falou, você falou muito bem. Eu só queria lembrar dois detalhes. Primeiro que as pesquisas científicas, Conceição, elas são divulgadas, né, para os cientistas em revistas especializadas, né? Então, quando há, por exemplo, a descoberta de um medicamento que faz bem para o câncer, essa medicação, ela é escrita lá, o artigo informando os procedimentos técnicos, tudo como se chegou àquele resultado, e os cientistas de outros lugares têm acesso àquela resposta e vão utilizar aqueles resultados nas suas próprias pesquisas, né? E você falando da patenteação, Kessia, eu me lembrei muito, e quero ressaltar, que é por isso que é importante que os governos façam as pesquisas, porque quando o laboratório, que é uma empresa privada, ele descobre uma substância benéfica e usa ela como medicamento, ele usa da patente, então essa medicação fica extremamente cara para o consumidor, porque ninguém mais legalmente pode fabricar aquele medicamento, não é? Então, quando os governos têm fomentos de pesquisas científicas e tal, essas descobertas tornam-se públicas, né? Por isso que a gente fala dos medicamentos genéricos e dos medicamentos de referência. É a mesma substância, né? Mas o laboratório patenteou aquele dali como próprio dele e ninguém mais pode fazer. Aí a gente vê aqueles medicamentos de 20 mil, não sei quantos mil reais. É só isso, mas foi tranquilo. Obrigada pela oportunidade de falar. Perfeito, viu? Por isso que a gente precisa estimular a ciência, né, nas universidades, porque por meio delas a gente consegue, né, justamente o que Suzana falou, ter essas descobertas, né, para o governo em si, para o uso geral. Diga, Dea. Foi Dea que pediu a palavra? Acho que eu vi aqui que apareceu. Tem Andréia, Maria, Eliana. Eu achei que eu tinha desligado aqui o microfone, Ah, ligado. já. Não, porque eu vou colocar lá no grupo, Conceição, se alguém tiver interesse, é um livrinho assim, quando eu fiz engenharia na iniciação científica, chama Fundamentos de Metodologia Científica. É pequenininho, tem algumas coisas que são interessantes, se tiver interesse. Aí fala um pouquinho sobre, né, isso que a Kessia colocou e, nossa, esqueci o nome da outra colega nossa que falou também. Aí eu vou colocar lá, ele é bem pequenininho e dá uma visão geral de como se faz, né? Uma iniciação mesmo da pesquisa. Eu tentei dar uma resumida, mas vai ser bom. Não, mas foi ótimo. Ficou mais alguém? Acho que a Liana, ou a gente pode seguir? Pronto, vamos lá. Quem levantar a mão, depois tira a mãozinha, viu? Para eu saber que terminou de falar. Acho que Posso está falar, com a Kézia? mãozinha ainda para cima. Pode, Liana, claro. Boa noite, obrigada pela oportunidade, pelo ensinamento, tá? Eu quase nunca pronuncio para não atrasar os estudos, mas você tocou num assunto que eu acompanho já há algum tempo, que é testes em animais. Inclusive, já fiz essa pergunta em alguns estudos do MOV, que eu já sigo, lá para o Rafael. Não dá para falar nisso aqui agora, porque é um assunto polêmico, mas eu fico pensando, se todos nós temos acesso à evolução por igual, animais humanos e não humanos, por que os não humanos têm que entrar em sofrimento por nós humanos? Né? O livro Conduta Espírita fala perante os animais para a gente ficar atento a isso e, dentro do possível, ajudar na caminhada de todos juntos, né? Mas a cada vez que eu trabalho num processo de CEUAS, que são comitês de ética na utilização de animais em testes,
porque essa é muito difícil para nós que tentamos ser espíritas. Porque por mais que eu entenda que é necessário enquanto humanidade, se aquele cientista dotado daquela inteligência, possivelmente até reencarnando de um outro orbe para cá, para trazer o conhecimento para cá. Se ele vai utilizar de um sofrimento de um animal não humano para trazer uma benfeitoria para um animal humano, mas em troca de lucro das farmácias, esse é um assunto que uma hora, se você souber de um grupo para isso, eu me interesso, porque isso me amargura muito, sabe? Então, fica aí para a gente pensar, né? Por que uns em detrimento dos outros e quantos vão precisar ainda morrer para trazer para a gente um creme hidratante, um desodorante que não irrita a pele, um ou outro medicamento, que eu não digo só para curar doenças, não, para diversas coisas. Eu sei que é polêmico, não é para trazer isso aqui, mas eu aproveitei aí a sua fala. Muito obrigada. Não é o assunto em si, mas cabe sim, porque a gente está estudando sobre ecologia, por isso que eu falei que ainda faz testes em si. Eu vou falar rapidamente aqui, né, uns 2, 3 minutinhos, porque a Eliana já trouxe muito bem embasado a questão do sofrimento animal desnecessário, tanto que para cosméticos em si, já tem diversos países em que foi proibido, e agora no Brasil, esse ano, também foi proibido o teste para cosméticos, né, para esmalte, para maquiagem, essas coisas também foi. Então, todas as maquiagens e os outros cosméticos produzidos aqui no Brasil também deve ter um período de adequação, mas também não serão testados. Mas até então, para o desenvolvimento de vacinas e medicamentos é obrigatório, né? Mas, enquanto humanidade, estamos evoluindo. Esse tipo de teste, ele ainda é aceito, ele ainda é considerado até moral, que passa por esses códigos de éticas, mas nem por isso é moral pensando de forma espiritualmente, que são os nossos irmãos em evolução. Então, é polêmico, sim, mas enquanto humanidade que estamos evoluindo, buscando esse mundo de regeneração que a gente tanto busca, só alcançaremos esse mundo quando todos os seres viverem em harmonia. E todos inclui também os animais. Inclui os animais de teste, inclui os animais que a gente diz que é de alimentação, tudo isso. Então, precisaremos andar, né, de mãos dadas com todos os seres espirituais, para só aí podermos nos acharmos mais evoluídos nessa seara evolutiva. Estamos aí passo após passo. Não precisamos, como eu sempre trago aqui, a gente estudou, Eliana, você perdeu o estudo de doutora Irvênia, porque era completamente voltado para essa questão dos animais. Foi o livro que a gente estudou antes de Deus na Natureza. Mas, de vez em quando, essa pincelada ela vai acontecer, não tem como não acontecer. Está falando de espiritismo, né? Então, assim, não tem como a gente não trazer de vez em quando. Então, estamos ainda em evolução e chegaremos sim ao ponto, como por exemplo o Marte, que evoluiu mais rápido do que nós, está lá no livro Cartas de uma Morta, de Maria João de Deus, psicografado por Chico Xavier, porque a humanidade de Marte evoluiu mais rápido que a humanidade terrestre, pois não precisou se destruir entre si. A humanidade de Marte não destruiu os animais para sobreviver, nem para se alimentar, nem para testes, nem para uso de laboratório, nem para nada. Então, assim, chegaremos no ponto em que seremos uma comunidade de amor entre humanos e animais, chegaremos. Estamos rumando para esse ponto, estamos também, porque existem, né, diversas ONGs e pessoas, individualidades em si, lutando para o tal propósito. E é isso que a gente tem que estar fazendo dia após dia, né? Se questionando, levando esses questionamentos, sim, Eliana, para grupos de estudos, levando esses questionamentos para dentro dos centros espíritas, porque só assim conseguiremos, enquanto coletividade humana, né, resolver esses problemas que nós mesmos criamos para os nossos irmãos animais. Mas sigamos aí, né? De vez em quando a gente vai estar tocando, assim, num assunto referente, né, aos animais, porque a gente está estudando a ecologia profunda, né? Ecologia profunda envolve nossas relações com todos os seres aqui do planeta. Então, vamos
prosseguindo aqui, qualquer coisa podem sim. Vocês já observaram aqui como é o nosso estudo, né? É sempre assim, participativo, quando dentro da temática a gente vai sim falando e vai sim comentando. Capra termina nessa parte explicando o método científico e inicia um subcapítulo aqui, que ainda está dentro da introdução, a respeito dos paradigmas científicos e sociais. A gente viu o significado da palavra paradigma em si, e aí ele traz um pouco mais para frente a questão do que é um paradigma científico. O paradigma científico é uma constelação, ou seja, um conjunto de realizações, conceitos, valores e técnicas compartilhadas por uma comunidade científica e usadas por essa comunidade para definir problemas e soluções legítimas. Essa é um conceito cunhado pelo cientista chamado Thomas Kuhn. Ele dá essa conceituação de paradigma científico. Thomas Kuhn, ele coloca nessa conceituação de paradigma científico algo que os cientistas anteriores não traziam, que é a questão dos valores. Os cientistas anteriores a Thomas Kuhn acreditavam que os paradigmas científicos eram baseados apenas em conceitos e técnicas, e que os valores eram separados. Os valores, eles não entravam aí na construção desse paradigma científico, dessas pesquisas, por exemplo, né? Hoje, a gente entra, tá aí um paradigma científico da época que, por exemplo, para testar medicamento precisa de animal, mas os valores da época estão questionando esse paradigma científico. E aí que Thomas Kuhn traz uma diferenciação, né, da ciência, de que não se faz ciência sem valores inseridos. Sempre existem valores do cientista ali, envolvidos na criação de um paradigma e de uma teoria. Sempre existem aí os valores do próprio cientista e da comunidade científica da época. E aí o Thomas Kuhn, no seu livro que chama Estrutura das Revoluções Científicas, traz um conceito que hoje nós usamos muito, que é o conceito de mudança de paradigma. Assim como a palavra paradigma é muito utilizada, a gente ouve muito falar mudança de paradigma, seja ele na ciência como na sociedade. Né? A gente falou, está ocorrendo uma época total de mudança de paradigmas, do que era aceitado como normal e como convencional. Quando ocorre de tempos em tempos essa mudança, o Thomas Kuhn ele diz que é o momento onde a ciência ela sai, existe uma quebra de continuidade, né, naquele paradigma linear, e ocorrem rupturas revolucionárias, que são chamadas mudanças de paradigmas, que acontecem, por exemplo, quando uma teoria científica, aceitada como a teoria correta da época, muda. Por exemplo, Copérnico morreu na antiguidade porque quebrou um paradigma científico da época que acreditava que todos os planetas giravam em torno da Terra. Aí Copérnico chegou lá e provou por suas observações científicas, por meio de um método científico, que os planetas aqui giravam ao redor do Sol. E quebrou um paradigma científico da época, que se chamava, né? Vixe, esqueci o nome. Esse aqui ele mudou para o heliocentrismo, que é o Sol como centro aqui, né, desse sistema solar, e não o planeta Terra. Nesse sentido, ele realizou uma mudança drástica no pensamento da época, que foi uma mudança de paradigma científico, né? Nesse momento, o exemplo que a gente trouxe foi do paradigma científico. Mas ocorre também, de tempos em tempos, mudanças de paradigmas sociais. O que é um paradigma social, Kessia? Paradigma social, ele é uma constelação, ou seja, um conjunto de conceitos, de valores, de percepções e práticas compartilhadas por uma comunidade, formando uma visão particular da realidade, que é a base da maneira pela qual a comunidade se organiza. O que é que acontece que liga um paradigma científico com um paradigma social?
mudanças de paradigma social, ou seja, de estruturas sociais convencionadas, na maioria das vezes levam também a questionamentos que podem culminar em quebras de mudança de paradigma também científico, justamente porque Kant trouxe nesse caldo todo a questão dos valores, os valores que são inerentes à nossa vida em sociedade. Ou seja, esses fatos científicos, eles emergem sempre de uma sociedade, de uma comunidade, de um paradigma social. Ou seja, os fatos científicos, as revoluções da ciência, eles emergem numa época, né? Tal época era considerado normal e isso surgiu um paradigma científico da época. Hoje pode não ser mais aceitado porque houve uma mudança de paradigma social que culminou também nessa mudança de paradigma científica. Então, são épocas de revolução na nossa história que culminam nessas mudanças desses paradigmas científicos e social. E aí ele vai trazer aqui o que ocorre, uma mudança constante no paradigma, que é até título do próprio subtópico da introdução, que é um pêndulo na nossa vida, na nossa constante evolutiva, que oscila entre mecanicismo e holismo. O que é mecanicismo e o que é holismo? Para a gente entender como que a gente vai chegar nesse conceito, né, dessa nova visão de vida, nessa visão sistêmica de vida, que é o objetivo desse nosso estudo, desse livrinho pequenininho aqui, né, que a gente vai estudar aí mais ou menos, acredito que durante um ano aí, mais ou menos, como a gente geralmente estuda obras, quando a gente está realmente debruçado nelas para o estudo, né? Então, o que é a teoria mecanicista? Que a teoria, gente, são estudos, né, teorias cunhadas na época por meio de estudos científicos, tanto materiais como sociais, né, que foi passada por diversos testes, que foi cunhada como verdade. Existe uma teoria que é chamada mecanicista, reducionista ou atomística, que tem uma ênfase, né, nas partes. Por exemplo, o que é atomística? Átomo foi considerado por um tempo como a menor parte da matéria, algo indivisível. Hoje a gente já entende que já tem elétrons, que é menor que o átomo, né? Prótons, quarks, moléculas ainda menores. Mas quando a gente fala em átomo, a gente está falando de diversos pedacinhos da matéria, né? Então, quando a gente fala em uma teoria atomística, reducionista, quer dizer que não vê as coisas, as teorias, a vida, os sistemas como um todo, mas reduz a partes. Ou seja, eu estudo esse pedacinho aqui, essa formação dessa molécula, que é formada por esse átomo, por esse, e não tem uma visão, que é o contrária, holística, que é uma visão do todo, organísmica, que é do organismo, ou ecológica. Quando a gente só vê, por exemplo, um resultado de um exame de sangue e a gente não tem nenhuma correlação com, por exemplo, o organismo, com o que eu estou sentindo ali, eu posso até ter uma visão sobre aquilo ali. Ó. Eu olho aqui, eu estou vendo que essa pessoa provavelmente está anêmica. Mas quando ela chega no meu consultório e ela diz que ela está sentindo isso, que ela está sentindo aquilo, e que ela está tendo sonolência, que ela não está conseguindo exercer as suas condições de trabalho laborais de forma comum, eu tenho uma visão holística. Essa anemia que eu pude ver ali, simplesmente por um exame de sangue ali, que é quase atomístico, eu consigo ter uma compreensão mais holística. Eu vejo uma pessoa, eu não vejo um átomo, eu não vejo só uma hemoglobina, né, que é aquela matéria que dá cor, que traz oxigênio para o nosso sangue. Então, a medicina em si, ela tem a visão holística também, quando ela considera o ser humano como um todo, não só como um pedaço. Que as minhas patologias, que por diversas vezes a gente é meio que partido, né, pedaço de osso, só quem vê ortopedista, a visão, só quem vê oftalmologista.
Mas esses médicos, eles já precisam possuir uma visão holística, de um entendimento de um ser que está aqui por trás dessa patologia, que por diversas vezes é influenciada pelo quê? Pela mente, pelo estado de espírito, né? Pelo que a pessoa está passando no momento. Então, essa é a diferença de uma visão, né? Mecanicista e reducionista, de só ver a doença e passar um remédio, um exemplo de visão mecanicista para a medicina, e da visão holística, de entender que quem está ali é um ser humano, é um ser vivo, que tem suas relações sociais, que tem seu espírito, que pode estar em alguma condição de algum distúrbio mental influenciando na saúde física, só para vocês entenderem qual a diferença, né, dessas duas teorias, reducionista, atomística, para uma visão holística ou ecológica, quando a gente considera o todo. Então, Capra, ele diz, só para a gente encerrar aqui, né, o nosso estudo de hoje, que na ciência do século XX, a perspectiva holística começou a ser conhecida como sistêmica, né? Então, quando a gente fala de perspectiva holística ou perspectiva sistêmica, a gente está falando de sinônimos, que é uma visão mais ampla das coisas, não reducionista, não de partes. Eu quero ver só do que é composta essa molécula, e não como ela se comporta dentro de um corpo. Ah, aqui é H2O, eu não quero saber como é que ela se comporta junto em tal ambiente, em tal coisa. Então, essas são as duas visões de vida, onde uma é mais focada na matéria, nas quantidades e nos componentes que compõem ali aquela matéria, e a outra visão mais orgânica, mais holística, mais integral, ela é voltada para, por exemplo, padrões, relações. Não que ela não estude a matéria, sim, mas ela está estudando aquela matéria em relações. Como que ela se relaciona com outro órgão, como que se relaciona com outra matéria, dessa forma podendo ter essa visão mais ampla, mais holística, mais ecológica. E o que Capra traz aqui é que durante toda a nossa existência, que traz aqui no próximo capítulo, desde a antiguidade à era moderna, o pêndulo, ele oscilou, ora nessa visão de mundo mecanicista, ora numa visão de mundo mais holística ou sistêmica. E aí, como a gente já, né, falou um monte, já são 9 horas, a gente vai deixar para entrar, né, nesse subcapítulo, para quem já está com o livro, na página 27, na próxima aula. Quem não tem o livro, eu vou passar o link que a gente passou antes da maioria de vocês entrarem no grupo, para quem quiser adquirir. É um livro fantástico, eu estou apaixonada por ele. Então, assim, quem quiser adquirir, tem por via também no formato online, mas também é comprada pela Amazon, e eu não consegui encontrar ele em PDF gratuito para disponibilizar. Mas eu vou estar sempre, né, destrinchando o máximo para vocês. É claro que é bom a gente ter o livro, né, para a gente também estudar na véspera, dar uma lidinha, colaborar também, porque, como eu falei desde o início, é um estudo colaborativo. A gente vai trazendo informações e se somando aqui para a gente chegar numa culminância final, né, de estudo, né? Então, a gente sempre encerra perguntando se alguém tem, né, alguma colocação para fazer. Se for dúvida, a gente tenta guardar para a próxima, porque eu me estendi um pouquinho hoje na fala para não parar no meio do capítulo, para a gente não ficar mais uns 30 minutos aqui de bate-papo. Mas aí, qualquer coisa, anota a dúvida que ficou até aqui, que também pode ser discorrida na próxima semana, porque a gente vai entrar justamente no entender de como esse pêndulo oscilou na nossa história. Em tal época ele foi mais mecanicista, em tal época ele foi mais holístico, e como que a gente conseguiu hoje chegar no patamar que a gente tem, da visão de mundo que a gente tem hoje. Alguém tem alguma consideração para fazer antes da gente fazer nossa prece final? Hoje foi, né? Hoje a gente já conseguiu pegar a ideia geral, né? Então, a gente sempre, Diego colocou, agradeço a oportunidade de estar estudando com todos vocês. Nós também agradecemos, Diego, sua presença, né? Agradecemos hoje também a presença de todos aqui, estamos muito felizes,
né, enquanto grupo, enquanto GEFA, da presença de todos, e é sempre enriquecedor, né, a gente estar estudando juntos. No decorrer da semana, né, se quiser colocar também no grupo qualquer dúvida, também o grupo serve para isso, tá? Para as dúvidas do estudo, trazer assuntos do estudo, né? Então, no grupo a gente pode também tirar essas dúvidas. Então, para a gente finalizar aqui hoje, eu gostaria de, deixa eu ver, eu vou pedir para... Eu vou fazer a prece final hoje. Geralmente eu peço, viu, gente, para vocês irem se acostumando com eu pedindo para fazer a prece final hoje, mas eu vou fazer a prece final hoje, que eu vou direcionar as nossas energias, né, para a mãezinha de James hoje. Então, eu vou fazer nossa prece final e a gente encerra retornando na semana que vem com o nosso estudo. Para quem já tem o livro, na página 27, no subtítulo O Pêndulo Oscila entre Mecanicismo e Holismo, da Antiguidade à Era Moderna. Então, ó Deus, em sua infinita misericórdia, espíritos protetores, nós pedimos e rogamos, enquanto egrégora, grupo aqui em unidade, direcionamos todos os nossos pensamentos e pedimos também a espiritualidade que direcione energias benfazejas, energias de cura para a irmã Vanilda Menezes Souza da Silva, que está nesse momento internada no hospital Jorge Valente, em Salvador. Então, direcionamos as nossas energias, os nossos fluidos de vitalização, para que logo ela possa estar curada, que a espiritualidade possa interceder nesse momento, trazendo a sua cura do corpo físico nesse momento, para que já já ela possa compartilhar de sua vida comum, em sua casa, com seus filhos e sua família. Peço também a espiritualidade que mantenha acesa em nós a chama da curiosidade, do conhecer, do buscar aprender, para que nós possamos, a cada dia, trazer a instrução para dentro das nossas vidas e que também, a cada dia que passa, que nós possamos dar passinhos e passinhos na nossa jornada da evolução do amor, da nossa moralidade, da empatia, para com todos os seres da criação, humanos e não humanos. Que assim seja. Foi um prazer estar com vocês hoje. E semana Sim. que vem nós nos encontramos novamente aqui. Eu sempre vou estar mandando, né, o link da gravação 15 minutos antes do estudo lá no grupo, né, onde vocês todos pegaram o link. Então,